Olá para você que está acompanhando mais um Momento Saúde. Hoje o nosso papo é sobre algo que tem muita gente ainda associando apenas ao excesso de peso, o colesterol alto. Mas será que isso é mesmo verdade? E para responder essas e outras dúvidas, nós estamos aqui com a doutora Annelise Cocatti, que vai tirar essas dúvidas e responder muitas perguntas com informações valiosas. Doutora Annelise, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite, Jaiane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. É um prazer estar aqui. Doutora Annelise, acho que para a gente começar, nós podemos explicar o que é o colesterol alto. O colesterol alto é uma gordura que ela é necessária no nosso organismo, porém em excesso elevado pode fazer mal. Nós temos alguns tipos de colesterol. Tem o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o grande vilão, que é o considerado colesterol ruim, que se acumula e faz um entupimento ali nas paredes das artérias, né? E também temos o triglicérides, que em excesso também aumenta o risco cardiovascular. Doutora Annelise, a gente tem ouvido dizer que assim, tenho colesterol alto, mas eu sou magra. Qual que é a relação disso? Você ser magra não impede de ter o colesterol alto. Existem outros fatores, como a hipercolesterolemia familiar, que a pessoa produz mais colesterol, mesmo não tendo excesso de peso, o sedentarismo, a alimentação ruim, rica em gorduras saturadas, em gorduras trans, em ultras processados, né? E até o próprio estresse ou problemas na tireoide podem levar ao aumento do colesterol e o indivíduo não ter excesso de peso. Então, doutora Annelise, eu acredito que a aparência, ela não define a saúde cardiovascular, está correto, né? Correto. Para saber como que está a sua saúde cardiovascular, a gente tem que fazer exames, né? Começar com o exame de sangue para dosar essas taxas do lipidograma, né? E dos triglicerídeos e poder ver também, por exemplo, o ecocardiograma, que é um exame que eu faço, que eu sou cardiologista e ecocardiografista, ver se tem alguma disfunção cardíaca, algum espessamento nas válvulas, algum depósito de colesterol ali começando na parede vascular. Tudo isso ajuda a gente a saber como que está por dentro, porque a aparência externa, ela pode enganar. E doutora, para a gente entender quais que são os sinais de que o colesterol está alto no nosso corpo? Esse que é o grande problema, porque na maioria das vezes não dá sinais e sintomas. Nossa, esse é o perigo, né? Na maioria das vezes não sente nada, tá? Até causar realmente o entupimento de um vaso sanguíneo e aí dá a queimação no peito, mas porque já está começando com angina, né? Pode dar aterosclerose cerebral também, então muito inespecífico e muito raramente pode evoluir com tontura, mas aí já tem que ter algum grau de aterosclerose vascular cerebral, pode evoluir com náusea, enjoo, mas aí o fígado já vai estar com aquele excesso de gordura, o pâncreas também sobrecarregado por conta dos triglicérides muito altos, geralmente acima de 500 no exame de sangue, mas no geral a pessoa não sente nada, é só através dos exames mesmo. Entendi, então a gente não consegue identificar, mas existe alguma forma que a gente consegue estar observando que o nosso colesterol está alto ou é só pelo acompanhamento médico? O mais seguro é o acompanhamento médico com exames laboratoriais de sangue, que são exames simples, de baixo custo e que podem ajudar a diagnosticar e a prevenir também a doença dislipidemia, né? Que o colesterol alto por si só é uma doença. E doutora, a gente observa que pode ter algumas doenças relacionadas ao colesterol alto. Quais que são as principais delas? A principal é que o colesterol vai se depositando ali nas paredes das artérias, que são os nossos vasos sanguíneos. Então, como se fosse um cano, uma tubulação que fica cheia de lodo e o fluxo de água fica difícil de passar. Isso é o fluxo de sangue, que começa a ficar lentificado, difícil de passar. É o que a gente chama de aterosclerose por depósito de colesterol na parede das artérias. Leva a infarto, leva a AVC, leva a doença vascular, a doença renal. Então, é um grande problema, é uma doença que chama dislipidemia ou hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, que é o excesso dessas gorduras no sangue que em excesso fazem mal, causando outras doenças mais graves ainda. Então,
achar lá no início uma prevenção de que não vai acontecer essas complicações futuras. Entendi. Uma dúvida que me surgiu aqui agora é como que a pessoa ela desenvolve esse colesterol alto? É hábitos alimentares? É genética? Como que funciona isso? Existe a hipercolesterolemia familiar, que ela é com caráter bem genético mesmo. Sim, Às vezes a pessoa tem os hábitos bons, é magra, mas a família, ela tem todo esse histórico de hipercolesterolemia, de colesterol alto. O fígado dela produz mais colesterol por si só, entendeu? Isso é a origem familiar. Mas também tem por maus hábitos. Às vezes a pessoa não é gorda, né? Não é obesa, mas ela é sedentária, mas ela fuma, mas ela é muito estressada, ou ela tem algum problema de tireoide, ela se alimenta mal. Então tudo isso são fatores que aumentam o nosso colesterol, não necessariamente relacionados ao sobrepeso, à obesidade. E sobre tratamento, o colesterol ele tem tratamento? Tem tratamento e os tratamentos são altamente eficazes, né? Tanto a mudança do estilo de vida, o que mais responde à mudança do estilo de vida é o aumento do triglicérides, que você reduzir seu consumo de carboidrato, fazer atividades físicas, pelo menos 150 minutos por semana, pode ser dividido aí 50 minutos de caminhada, dança, algum aeróbico 3 vezes na semana, isso já ajuda, e reduzir o consumo de bebida alcoólica, isso também é muito importante. Os triglicérides respondem muito bem, o colesterol também responde, mas um pouco menos. As mudanças do estilo de vida para o colesterol têm que ser um pouco mais radicais. Porém, existem tratamentos medicamentosos, existem diversos tipos de medicamentos que a gente pode colocar baseado numa avaliação individual, qual que vai ser o melhor para você, para sua taxa, para o seu estilo de vida, né? Qual que é a melhor medicação e melhor dose para tratar e prevenir que você tenha problemas futuros, que você evolua com um infarto, com um AVC, com problemas que realmente são difíceis, né? Com certeza. E o que me chamou a atenção, você falou sobre bebidas alcoólicas. Como é que isso aumenta o colesterol? Porque é o que a gente acompanha, né? Nossos familiares, nós mesmos, a gente consome bebidas alcoólicas e como é que isso afeta, principalmente o colesterol e o nosso coração? A bebida alcoólica, principalmente o triglicérides, é altamente relacionado. Quanto maior o consumo de bebida alcoólica, maior a taxa do triglicérides ou triglicerídeos, tanto faz a pronúncia, que é uma gordura também que em excesso faz mal para o nosso coração, para o nosso sistema vascular. Então a gente tem que saber conciliar aí o consumo de bebida alcoólica juntamente com outros fatores de risco para essas doenças com aumento do colesterol alto. E em relação, doutora, de quanto em quanto tempo nós devemos checar que o nosso colesterol está alto? Se o seu colesterol, né, se você não tem outros fatores de risco, vamos lá, você se alimenta bem, faz atividade física, não está acima do peso, dosou uma vez por ano, tá normal, as taxas são boas, você pode fazer uma vez por ano. Tem alguns fatores de risco ou as taxas não estão tão boas assim, vamos de 6 em 6 meses, então vai ser a avaliação individualizada. Não, deu muito elevado seu LDL, seu triglicerídeos também não está ok, então nós vamos tomar uma medicação ou fazer mudança no estilo de vida e repetir daqui a 3 meses, entendeu? Então vai muito assim da avaliação individualizada, mas pelo menos uma vez por ano todo mundo tem que dosar essas taxas. E para você que está nos acompanhando, preste bastante atenção nas informações que a doutora Nelly está passando pra gente, 2 vezes ou uma vez a cada ano? No mínimo uma vez, né, doutora? E em relação à idade, tem alguma etapa da vida que o colesterol ele tende a estar mais alto? Acima dos 30 anos, todo mundo dosar uma vez por ano, e a partir da meia-idade ali, 50 mais, essas taxas, o nosso metabolismo cai bastante, então essas taxas já têm a tendência maior a se elevar. Mulheres depois da menopausa também, principalmente 10 anos depois da menopausa, começam a ter problemas de dislipidemia, que é o colesterol alto, então ficar de olho. Doutora Nelise, eu acredito que a gente tirou bastante dúvida hoje. Tem alguma dúvida que você vê frequente no seu consultório sobre esse tema de colesterol alto? Eu acredito que é a mudança do estilo de vida. O pessoal fala assim, mas o meu dia é tão corrido, sim, como que eu vou incorporar uma atividade física, uma alimentação melhor? Mas às vezes é questão de você
sobe de elevador, vamos subir de escada, vamos então, em vez de ir de carro, sai um pouco mais cedo, vai a pé para o seu serviço, que começa já a caminhar, né? Em vez de comprar um salgado, tenta fazer uma alimentação mais leve, preparar em casa no dia anterior. Então, às vezes são pequenas mudanças que fazem grandes diferenças na sua saúde. E o coração, ele é o maior afetado quando se trata de doença vascular, né? Igual você me explicou, o colesterol alto, ele impacta diretamente nos vasos sanguíneos e o cardiovascular do nosso coração. O coração, ele vai responder de certa forma, né, doutora? Exatamente, o coração fica em risco com o colesterol elevado, com certeza. E doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, deixe também o seu @. Se você tem o colesterol elevado ou conhece alguém, vamos fazer o check-up cardiovascular, vamos esclarecer suas dúvidas, fazer uma avaliação individualizada. Me procure, @doutora Anelise Cocatti, sou cardiologista e atendo aqui em Muriaé. Doutora Anelise, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente nesse espaço. O Momento Saúde, ele traz muitas informações sobre como se viver melhor, cuidando da saúde e preservando a nossa vida. Então eu agradeço muito, a Rádio Muriaé agradece pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E para você que acompanhou o Momento Saúde mais uma vez, fique por dentro, acesse nossas redes sociais, @Rádio Muriaé, e nos acompanhe também aqui pelo YouTube. E até a próxima!